Aê, aê, aula de número 7. Vamos lá falar dos objetivos SMART. O que a gente vai ter como grande objetivo na nossa aula de hoje? É ensinar a definir objetivos quantitativos baseados em métricas reais, né? Como penetração, disponibilidade, market share, coisas assim, né? Fugindo de métricas de vaidade. O que seria uma métrica de vaidade? A gente poderia pensar uma métrica de vaidade algo como o número de seguidores do Instagram. Então a gente pega às vezes umas marcas, né, alguns perfis que tem 3 milhões de seguidores, e aí é um perfil que às vezes não tem, né? Não tem uma proposta, um modelo de negócio, não tem uma entrada de dinheiro ali. E tem perfis, por outro lado, que tem 20 mil seguidores, que já tem uma ideia assim de um funil, né, de conteúdo, um funil de vendas ali bem estruturado. A gente vai chegar em falar sobre funis de conteúdo, funil de venda posteriormente, acho que lá pela aula 12, 14 por aí, a gente vai acabar falando mais sobre isso. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, vamos falar sobre objetivos SMART, que, tal como a gente falou na análise SWOT, aqui na aula 5, também é uma técnica, também é uma ferramenta um tanto comum na administração. E aqui também vamos ter a nossa visão, né, que eu pego do Byron Sharp com os incrementos dele para acabar tornando de uma forma assim mais robusta uma coisa que tradicionalmente a gente acaba vendo que funciona muito mais em achismos e em coisas que são tanto rasas do ponto de vista que a gente deveria se embasar, né? Então, muitas vezes é mais raso e a gente deveria ter um rigor um tanto maior. Começando então, vamos falar começar com a nossa introdução. O que a gente vai ter na nossa introdução? Vamos ter aqui uma contraposição entre lista de objetivos, lista de desejos, né? Desejos versus objetivos reais. O que eu quero dizer com isso daqui? Tem muita empresa que acaba gastando um baita tempo para ficar escrevendo aquelas elaborações enormes para colocar no site corporativo de missão, visão e valores, né? Que muitas vezes é um negócio que ninguém lê, ninguém se importa. Que é uma coisa assim, são dizeres lindos, maravilhosos, mas para por aí, sabe? São umas coisas que tem, assim, umas elaborações um tanto protocolares, do tipo, a gente quer, com uma visão, queremos, vou colocar aqui entre aspas, né? Queremos ser uma empresa referência no setor. Tá, maravilhoso, sim. Excelente, que não quer dizer nada, sabe? É uma coisa vazia. O que quer dizer ser referência? Como que a gente mede isso? Como que a gente faz para saber se a gente conseguiu de fato se tornar uma referência ali? É algo que é um tanto deslocado, não tem uma elaboração ali, como eu já disse, que a gente consiga fazer uma análise se estamos no caminho certo, se estamos atingindo isso, se a gente de fato pode bater no peito e falar nós somos, né, uma empresa referência, seja lá o que isso quer dizer. Talvez seja uma frase maravilhosa para você colocar numa caneca, mas para por aí, né? Eu não estou dizendo também que não é importante a gente querer, né, alcançar grandes marcos. Só que o negócio é que na construção de um plano de marketing, num plano corporativo, escritos assim são bobajadas, né? São coisas que estão só fazendo a gente perder tempo, que não estão de fato trazendo o retorno que a gente gostaria, não está fazendo a nossa empresa crescer de verdade, não está fazendo a nossa empresa ser referência, porque eu não tenho como saber o que quer dizer ser referência. Então, a gente precisa de métricas, a gente precisa de parâmetros. E aí tá os pequenos parênteses aqui, salvo se meus gatos começar a querer derrubar tudo, daí eu tenho que fazer uma pausa aqui para ajustar as coisas. Eu vou ter que fazer uma pausa agora porque eles estão puxando a cortina. Aguenta aí. Por enquanto pararam, né? Vamos dando sequência aqui. Um pequeno parênteses antes sobre essas coisas de métricas, como é que eu faço para medir isso. Tem uns livros muito bons que, infelizmente, os que eu conheço são em inglês, mas tem alguns handbooks, né? Aqueles tijolões, como eu já me referi aqui algumas vezes. Se você buscar por handbooks de escalas, handbook, marketing, scales, você vai acabar encontrando. Eu vou até mostrar aqui em tela, deixa eu só achar no meu computador e aí eu já compartilho. Só um segundinho. Aê, localizei, deixa eu só trocar para cá. Então, eu conheço dois livros, que é esse Marketing Scales Handbook
E esse outro aqui, Handbook of Marketing Scales, que esse é do... Aqui, esses autores, Bearden, Nettemeyer e Haus. E esse outro aqui é do Brunner. Você vai pegar aqui no sumário, ele vai dizer, sabe, a métrica que for, confiança de anúncio, a resposta afetiva ao anúncio, para medir empatia, medir ansiedade, medo, culpa. Tá bem pequenininho, talvez. Deixa eu dar um zoom. Talvez fique um pouco melhor. E aí você entra na página, vai ter toda a descrição, né, da escala, onde foi publicado a primeira vez, como é que você aplica, como é que você interpreta, o grau de confiabilidade dela. É um negócio assim, extremamente robusto. Então, são coisas que a gente pode acabar utilizando para a gente, né, de fato... Epa, mudou para cá. É esta aqui, tá certo? Não, tá certo. Estava no meu controle ali, apareceu um outro negócio que me desconcentrou. É o caso do professor streamer, professor Casimiro, tem que fazer tudo ao mesmo tempo para fazer a captura aqui de tela. Voltando. Eu conheço esses arquivos, né, esses materiais, e aí você vai, né, fazendo as traduções ali para fazer as aplicações. Então, eu acho extremamente útil, né, você se dedicar a dar uma buscada nesses materiais, porque daí você não tem ainda o esforço de criar uma escala, de ter que validar uma escala, porque escala assim não é brincadeira. Para você de fato conseguir medir o que você quer medir, não é simplesmente você fazer uma pergunta, qual que é o seu grau de satisfação com o nosso produto? Porque satisfação pode ter um entendimento diferente entre os consumidores. Então, satisfação para mim pode ser que o produto não quebrou. Satisfação para uma outra pessoa pode ser que o produto entregou funções a mais do que ele imaginou que teria. Satisfação para um outro pode ser preço baixo. Satisfação, sabe? O que quer dizer satisfação? Então a gente precisaria ter toda uma construção das nossas perguntas ali para a gente conseguir ter certeza que todo mundo está falando a mesma língua. Então essas escalas nesses livros, elas acabam já ajudando também na própria construção delas para dar esse nivelamento para você ter certeza que está todo mundo falando a mesma coisa, tá? Então não saiam fazendo escalas, questionários na loucura, porque senão você pode gastar um tempo desnecessário para obter dados que esses dados não vão conseguir te informar o que você está interessado. Fechou? Então, dito isso, deixa eu colocar aqui, né, o que isso quer dizer, né? Colocamos, busquem escalas validadas, olhem handbooks de escalas de marketing. Que mais? Eu acho que é isso. E aí, então, bons objetivos de negócio, objetivos podem ser desenvolvidos curto prazo e longo prazo. Sabendo o quê? Sabendo que a gente já está entendendo, então, que a gente tem que se preocupar em como medir as coisas, a gente pode fazer proposições, a gente pode levantar hipóteses, a gente pode fazer, assim, esses nossos objetivos, então, que a gente queira medir, que a gente queira acompanhá-los, e a gente vai depois fazer essas verificações. A gente pode, então, fazer essas criações focando, seja no curto prazo, uma coisa de, tipo, ganhar 10 novos clientes para esse produto que eu estou lançando aqui nos próximos 6 meses. Né? Então tem um horizonte de tempo menor. Ou eu posso também formular que eu quero aumentar o meu market share em 5 pontos percentuais em 2 anos, né? Aí eu também é uma outra formulação que tem um outro horizonte de tempo, tem um outro jogo, digamos assim, para gente pensar. Então a gente vai acabar utilizando isso daí, útil na elaboração do plano de marketing. E aí o plano de marketing, depois eu já vou passar logo na sequência, né, uma representação que, assim, essas nossas aulas estão todas ajudando a gente a entender como é que o plano de marketing está se construindo. Nas próximas aulas, acho que na aula 9, a gente vai falar sobre plano de marketing, né, de fato, né, a estruturação dele, etc. E o diagnóstico, a gente estava pensando, análise SWOT, os objetivos agora que a gente está trabalhando, todos eles vão ajudar a gente a compor. Então, vai ser bem útil na nossa elaboração a gente ter bons objetivos, objetivos que ajudem a gente
a buscar de fato alguma transformação, algum marco na nossa organização. Fechou? Então é isso. Então, um bom plano de marketing requer que você direcione esses objetivos de marketing de forma a conseguir atingir esses objetivos organizacionais a partir das circunstâncias, né, da leitura que a gente faz da nossa análise do ambiente. E aí, hoje, para a gente conseguir trabalhar melhor com essas buscas, a gente vai ter a nossa nova carta aqui, que vai ser o 7 de espadas com os objetivos SMART. O que são os objetivos SMART? A gente vai abrir logo na sequência aqui, que é esse acrônimo, né, de específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Time-bound, temporalmente preciso, temporalmente atrelado, esse componente temporal aqui. E a gente já vai, então, dizer como funciona cada uma dessas coisas. E a aplicação é que a gente vai rejeitar planos que tenham objetivos vagos. Planos que a gente não consiga verificar, mensurar, acompanhar, são objetivos ruins, né? Objetivos que não oferecem para a gente uma boa clareza. Aqui, um objetivo que contemple esses vários elementos, né, do acrônimo são show, são top, são topzera. Então, vamos falar da anatomia do objetivo SMART. A gente também poderia tratar como uma métrica SMART, uma meta SMART, mas o objetivo aqui ele cabe bem para a gente. Deixa eu só colapsar aqui na introdução para ficar mais organizadinho. E aqui, beleza. Como que a gente vai ter a anatomia do SMART? Antes, só posicionando aqui, que essencialmente o que a gente está olhando agora é que a partir das informações que a gente foi levantando lá no ambiente, né, o diagnóstico, né, com a análise SWOT, o propósito do plano de marketing é determinar quais objetivos, então, que a gente deveria trabalhar para alcançar os nossos objetivos organizacionais. Então, a gente fez uma análise, a partir da análise do ambiente, a gente também analisou quem é o nosso perfil do público comprador, lembrando de novo a ressalva da aula passada. Exercício de pensar a persona, muitas vezes é um exercício que te faz, sabe, perder tempo, gastar um esforço desnecessário, porque, via de regra, o teu público comprador não é diferente não é significativamente diferente, ou tão diferente assim, do público comprador da categoria. Então, mire na categoria que você bem provavelmente vai acabar atendendo o público que já seria teu comprador da tua marca. Então, entenda o ambiente, aí faça análise do teu público comprador, e estamos entrando agora no objetivo, na etapa 3 do plano de marketing, que é definir os objetivos de marketing e a formulação de estratégias. E depois o passo 4 seria a implementação e controle, que é fazer esse processo de revisão, de checar, né, de tempo em tempo, se as nossas buscas estão sendo alcançadas ou não. Então, estamos nesse momento aqui, e esses objetivos precisam essa formulação, né, esses objetivos precisam ser, deixa eu colocar aqui, pra cá, isso, ser ambiciosos o suficiente para serem desafiadores. Não sei se você, amigo ouvinte, já ouviu falar do estado de flow. O que é flow, professor? É aquele podcast? Não. Flow é um estado de fluxo, é um estado de engajamento, né? Tem um pesquisador, agora não vou lembrar o nome, precisaria abrir ali a Amazon ali, que tem um livro que se digitar Flow livro na Amazon, você vai encontrar, que é Mihaly alguma coisa, que é um sobrenome gigantesco, dificílimo assim de falar. Então, esse teórico, esse professor, esse pesquisador, acho que já é falecido, ele dedicou a vida inteira dele a estudar engajamento. E aí o estado de flow, esse estado de fluxo, é um estado mental, né, que é basicamente uma combinação de dois eixos, se a gente fosse colocar, né?
dificuldade, né, num eixo. Eu consigo fazer um gráfico aqui? Gráfico de barras. Talvez. Fonte de dados. Ok. Eu consigo, vamos ver. Não, eu sei lá, faria só a arte aqui. Vou explicar aqui de cabeça mesmo. Pense assim, na linha de baixo, no eixo X, a gente tem a dificuldade da tarefa, e no eixo Y, né, o vertical, a gente teria a expertise da pessoa. Então, se você tem uma expertise muito baixa e um grau de desafio muito alto, você acaba, sabe, caindo numa zona também de baixo engajamento, porque. Deixa eu refazer. Pensa então, você tem o eixo X e o eixo Y, tal como eu expliquei. E pensa numa diagonal que ofereceria tipo um túnel ali, com duas linhas e um canal nesse meio, onde você poderia trafegar ali. Esse canal é uma zona ótima. Se você tem dificuldade de mais e expertise de menos, você fica ainda abaixo desse canal. Isso ficando abaixo desse canal, então isso quer dizer que você não está nesse estado de flow, de engajamento. O que acaba acontecendo? Você tem dificuldade demais para aquilo que você sabe. Então, você está cobrando mais do que as pessoas, do que você seria capaz de executar. Então, você acaba muitas vezes caindo em pensamentos do tipo: eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim, então eu vou desistir, coisas assim, e você não participa, não engaja, não interage. Por outro lado, a gente também pode ter um cenário onde você tem expertise demais e um desafio de menos. Então, naquele canal, você estaria muito para cá, né? Fora também desse canal aqui. Então, você teria habilidade de mais e um desafio de menos. Por exemplo, se eu fosse explicar a matemática aqui para você, e aí eu falasse: bom, então vamos explicar soma, né? As operações fundamentais da matemática. Vamos começar aqui com soma. 2 mais 2. 2 mais 2 é quanto? 4, professor. E aí, sabe, é uma coisa que você ficaria: porra, mas eu já sei, né? Esse negócio já tá meio básico demais isso daí pra mim. E você ficaria tipo: ah, não, isso aqui não me interessa, né? Também não vou engajar, eu vou fazer outra coisa, vou ficar no celular e é isso. Então, também, se você tem conhecimento demais, expertise demais, uma coisa também, se você cobra pouco, né, se dá um grau de desafio baixo, também é pouco engajante para a pessoa, ela não participa. A jogada, então, é a gente conseguir trabalhar nessa zona, né, nesse canal que tem um nível de desafio correspondente à expertise da pessoa. E quanto mais a expertise vai se desenvolvendo, você vai pegando desafios maiores para você se manter engajado em ver progresso, em ver avanço, em ver acúmulo, né, ao longo do tempo. Então, feito esse parênteses, que eu estou então agora voltando aqui. Desafios, né, dentro das marcas, aqui dentro das empresas, também precisam compartilhar essa lógica do tipo: a gente tem que colocar um objetivo que ele ofereça um grau de desafio, que ele não seja uma coisa do tipo: ah, eu sou uma marca tipo a Google, né? Tenho celular, e minha grande meta é que eu vou lançar o novo modelo aqui do celular, vou lançar o Google Pixel, acho que vai ser o 11, o próximo, vou lançar o novo Google Pixel e meu grande objetivo é que eu venda uma unidade nos próximos 2 anos. Tipo, sabe, tu é o Google, irmão. Você vai vender uma unidade, você querendo ou não. Então, não tem um grande desafio nisso. Coloque uma coisa que seja compatível com a empresa, né? Não seja nem desafiador demais, nem de menos, porque senão aquilo ali não quer dizer nada, né? De novo, é uma coisa que você vai simplesmente ou nunca alcançar, ou alcançar né, um estalo de dedo. Então, tem que ter um grau de desafio. Também precisa levar em conta as forças e fraquezas da organização. Resumidamente, aqui, para a gente pensar, são as discussões da SWOT, que já falamos anteriormente. O objetivo ele vai ser desenvolvido depois de fazer a SWOT, porque a SWOT vai dar um diagnóstico da situação, para daí eu acabar até mesmo fazendo coisas que são desafiadoras, que sejam compatíveis com a realidade da empresa. Então, eu preciso levar em conta fraquezas, forças da minha empresa, para daí eu fazer um objetivo, né, elaborar um objetivo que seja, né, condizente. Também precisa alinhar com as oportunidades
e evitar / minimizar as ameaças potenciais. Também aqui quer dizer o quê? Quer dizer SWOT, meu amigo. Então, tal como eu falei, o diagnóstico ele é essencial para você entender a realidade da tua empresa, entender a realidade do ambiente onde a tua empresa está inserida e aí fazer objetivos que contemplem essas coisas e ofereçam esse grau de desafio compatível. E também precisa ter alinhamento organizacional. Porque acho que eu falei isso na primeira ou na segunda aula. Às vezes o marketing, ele acaba, enquanto uma área ali da empresa, né, pode acabar estando em conflito com outras áreas, por objetivos diferentes. Então, o marketing pode buscar uma coisa, finanças pode estar buscando minimizar, né, gastos, produção pode estar querendo eficiência produtiva, e daí maior padronização possível, e aí o marketing está com uma ideia, se essa ideia não casa direito com as coisas, então trabalhe para ter um alinhamento entre as partes, para daí as partes acabarem, né, gerando uma sinergia ali e a empresa conseguir se mover integralmente nessas buscas. Feito? Então, bons objetivos de marketing precisam encapsular o que a gente acha que a gente deve oferecer, para quem oferecer, com qual diferencial a gente vai oferecer, qual que é a nossa proposta de valor aqui no fim das contas. E aí, vamos ter o acrônimo do SMART. O que quer dizer SMART? Deixa eu copiar aqui. Falta pegar mais dois. Realista. Não estou conseguindo selecionar. Deixa eu pegar aqui. R de realista, realistic, realista. E o T de time bound. Temporalmente preciso. Ou componente temporal, também poderíamos pensar, né? Então, olhando aqui, um objetivo específico, vamos colocar algo como, vou aumentar a penetração no mercado. Pô, tá maneiro, tô dizendo aqui especificamente o que eu quero, né? Não tá sendo vago, eu tô dizendo o que eu quero fazer. Eu quero aumentar uma métrica, eu quero tal coisa. Show, bonito. Porém, ainda incompleto. A gente pode ir além. A gente pode, então, começar a adicionar outras camadas. Então, aumentar a penetração de mercado? Aumentar a penetração de mercado em 5%. Opa, já ficou agora um componente mensurável que eu consigo checar se eu estou atingindo aquilo ali ou não. Alcançável, né? Aqui o alcançável é realista, não dá para a gente colocar uma, um avanço aqui na continuidade dessa elaboração, porque depende de cada empresa. Porque, assim, pode ser que esse 5% seja muito, seja pouco, dependendo do caso. Então, esses vão acabar dependendo da realidade de cada empresa. Se é alcançável ou não, né, aquilo ali, e realista para. Se é realista, do tipo, é viável, é algo factível uma empresa buscar isso, e se é alcançável para a realidade daquela empresa, se a gente consegue. Então tem que casar se aquilo ali faz sentido ou não, né, dentro de um horizonte de possibilidades, e dentro do horizonte de possibilidades da empresa. Então, essas duas letrinhas aqui, o A e o R, depende da realidade de cada caso. E aí, o componente temporal, a gente pode dar mais uma modificada aqui na formulação. A gente pode colocar aumentar a penetração de mercado deixa eu descer minha tela, aqui, em 5% nos próximos 12 meses. Demos aí mais uma adição na escrita aqui e ficou mais robusto ainda. Então a gente partiu de algo que era específico, mas ainda não estava mensurável, ainda não estava considerando esse componente temporal na nossa elaboração. E agora, ao fim de tudo, temos, né, uma construção bem mais alinhada aqui com o que essa metodologia ensina pra gente. Aí, vamos lá turbinar o Smart. Por quê? Deixa eu colocar para cá. O Byron Sharp, ele coloca lá também, tal como a gente fez na análise SWOT, a gente teve alguns incrementos, né? Que era o incremento da
top, né, que é o perfil ambiental de ameaças e oportunidades, que a gente fazia aquele quadro onde a gente pegava as ameaças e oportunidades que tradicionalmente acabam surgindo numa lista, né? E desse jeito tradicional, ela acaba parecendo mais ou menos o quê? Que é meio que tudo a mesma coisa. E não é bem assim. A gente tem graus de importância, de impacto, né, diferentes das coisas ali. Então, algumas coisas ofereciam potencialmente, né, uma ameaça, uma oportunidade de maior ou menor impacto, e tem probabilidades diferentes de acontecer. Umas pode ser que tenha um impacto gigantesco, mas uma probabilidade muito pequena. Outra pode ser o inverso, na probabilidade gigante de acontecer, mas um impacto pequeno, seja positivo, seja negativo. Tivemos esse incremento, tivemos outro incremento da auditoria, né, de você ver se você tem métricas para cada uma daquelas coisas, tem lastro em cada uma daquelas formulações. E um terceiro incremento que a gente colocou é você trabalhar sendo de uma certa forma o seu próprio hater, né? Uma pessoa ali que você está de fato sendo naquela cismada de verificar se as coisas estão bem desenvolvidas, bem construídas e coisas do tipo. Então tá. Aqui no Smart, a gente vai ter o Smarter, que no inglês, o Smart aqui acaba também significando uma palavra, né, em inglês, que é esperto, inteligente, de alguma forma de poderia colocar. E no inglês, esse sufixo ER, ele quer dizer ainda mais, né? Então, smart, tipo, esperto, mais esperto, ou inteligente, mais inteligente. De certa forma, tem até essa brincadeirinha, né, aqui nesse incremento. O que é esse incremento? Essas duas letrinhas também vão acabar significando, né, outras duas palavras para a gente pensar aqui. O E a gente coloca para effectiveness, né, é a efetividade. Então a gente vai analisando, né, as campanhas precisam ser avaliadas com relação à efetividade das métricas usadas. O que isso quer dizer? Se eu estou de fato chegando, eu estou de fato, né, em busca, estou chegando naqueles objetivos que eu tinha traçado. Se eu estou no caminho certo, vamos dizer assim. E o R é de review, né, revisão, que é eu fazer então os acompanhamentos. Se aquilo ali, né, eu estou me aproximando ou não, se eu preciso rever alguma coisa, se eu preciso modificar a minha meta, porque vamos dizer assim, eu tinha elaborado que minha meta, meu objetivo era de aumentar minha presença de mercado ali em 5% em 2 anos. Pode ser que, pô, eu bati 10% já no primeiro ano e, ó, show, alegria, festa, todo mundo aí, hoje o garçom não vai ficar parado. Pode ser que isso tenha acontecido, e aí o que a gente vai fazer? É o famoso, chegou na meta, dobra a meta. Então a gente vai ver o que mais a gente pode fazer. Ou pode ser o oposto. Pode ser que eu tinha uma intenção de que eu ia crescer, sei lá, 10, 15%, chegou ao fim do primeiro ano, a gente cresceu 2, 3, e aí precisa pensar, pô, o que está acontecendo? Será que esses 15, 20% eram ambiciosos demais? Será que a gente tem que recalcular a rota de alguma forma? É um componente de revisão, um componente de acompanhamento que a gente vai colocar aqui. Porque nessa formulação clássica, é basicamente assim, você formulou e é isso que você vai perseguir. Nesse incremento, a gente coloca então uma camada de acompanhamento, uma camada de a gente ir olhando se os nossos objetivos, se as nossas formulações estão fazendo sentido ou não, tá? E aí, é isso, resumidamente. O que a gente vai ter agora aqui? Isso, deixa eu pegar na minha colinha, uma atividade, um dever de casa aqui para o amigo ouvinte fazer, que é, deixa eu só minimizar, e descer um nível, aí, deixa eu colapsar. A atividade que essa não é da Unitu. Essa atividade aqui é a atividade fazendo academia para segurar essa barra que é gostar de você. O que a gente vai ter nessa atividade aqui? Você, amigo ouvinte, agora vai ser o chefe, vai ser uma pessoa ali responsável, o CEO, o responsável técnico daquela área, por elaborar os objetivos SMART. Aqui, você pode pausar depois, ir lendo com calma, mas eu acabei buscando na internet. Eu consigo me enquadrar direitinho? Consigo me enquadrar direitinho. Eu acabei buscando na internet descrições de
do perfil de Instagram, de profissionais, de empresas, que tem, às vezes, aquela profissional, assim, aquela descrição profissional com a promessa, o que eu te ofereço, o que eu te ajudo a conseguir, a conquistar, esse tipo de coisa. E aí, alguns deles são empresas que eu atendi, né, como gestor de anúncios online. Então, eu lembrava que tinha uma descrição tanto vaga de alguns deles, daí eu já lembrei, opa, deixa eu ver como é que tá hoje em dia, ou eu lembrava como é que era a formulação na época, tenho prints, né, dos acompanhamentos que eu fazia na época. Então, eu conseguia resgatar essas elaborações aqui deles. E aí, é uma promessa, é um objetivo, é uma meta, é uma entrega que você está prometendo para alguma outra pessoa, né? Então, são empresas reais, coloquei aqui, e agora, munido do conhecimento dessa aula, a, a instrução aqui é que você pegue e refaça cada um desses objetivos, cada uma dessas descrições, considerando aquele formato SMART. E, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Te ajudamos a chegar no mais alto nível técnico. O que quer dizer mais alto nível técnico? Um profissional com alto nível técnico é um profissional que ganha acima de X mil reais por mês, é um profissional que trabalha 4 dias na semana, eu te ajudo a chegar num estágio de carreira onde você está rejeitando proposta de emprego, onde você está escolhendo as empresas que você vai prestar serviço, que você não corre mais atrás das empresas, as empresas correm atrás de você. Sabe, o que quer dizer mais alto nível técnico? Então, elabore, pense, reformule melhor essa clareza nos objetivos, coloque em métricas, faça assim, propostas que sejam mais aferíveis, que sejam mais verificáveis se aquilo ali está sendo alcançado ou é potencialmente alcançável ou não. Fechou? Então, essa basicamente é a nossa aula de hoje. Deu aqui suas meia horinha, né? Meia horinha aqui de discussão. Então, foi uma aula mais tranquila, mais light, mais sussa. Então, execute o exercício. E também faça o protocolário aqui de YouTube, né? Ajuda a firma, né? Dá um like, se inscreve, deixa um comentário aí. E é isso, vamos continuando na sequência. Aula 8 em breve. Então, vou interromper aqui e nos vemos daqui a pouquinho, quando você der o play na sua próxima aula. Fechou? Então, encerrando aqui a transmissão em 3, 2, 1 e até daqui a pouco.